Você vai fazer a prova da URGS? Então assista o pré-prova de Física, dia 1º de janeiro, e o pré-prova de Matemática, dia 3 de janeiro. Somente aqui no YouTube, no curso Vaga Certa. Um abraço! Bom, então vamos aqui à resolução do simulado Movimentos Literários e Autores. Questão número 1. Sobre as peças Alto da Barca do Inferno, de 1517, do português Gil Vicente, e Alto da Compadecida, de 1955, do brasileiro Ariano Suassuna, assinale com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Bom, por que eu trago essas duas peças? Primeiro, que elas têm uma identidade, têm algo em comum, mesmo que tenha 400 e tantos anos de diferença, tem essa ligação do Suassuna com esse teatro mais simples do Gil Vicente. E detalhe, o ano passado o Alto da Barca do Inferno fez 500 anos, a URGS não citou. E, na minha opinião, Alto da Compadecida sempre foi uma grande peça de teatro para ser leitura obrigatória. Então está sendo gota d'água, pode ser que a URGS já anuncie esse ano, né? Enfim, aquela questão de colocar algo sobre já. Bom, Alto da Barca do Inferno, lá do humanismo português, traz personagens como o Fidalgo e o Sapateiro, sim, que carregam consigo objetos característicos de seu status social em vida. Sim, né? O fidalgo traz a cadeira e tudo mais, o sapateiro traz a forma do sapato, o avental. Eles carregam objetos característicos de seu status social em vida, sim, vão para o inferno, vão para a barca do inferno, mas apenas o parvo e os 4 cavaleiros cruzados serão conduzidos pela barca da glória. Sim, uma verdade, quem é que se salva aí, né? O parvo, por ser a pessoa pura, digamos, e os 4 cavaleiros cruzados, que são os cristãos aí, certo? Verdadeiro. Próxima, Alto da Compadecida é um texto teatral cuja temática central é a religiosidade brasileira, ok? Que serve de inspiração à história repleta, plena de peripécias. Sim. Além da Compadecida e de outras entidades sobrenaturais, o texto põe em cena personagens da Terra, como o Manuel. O Manuel não é personagem da Terra. O Encorado, que é o diabão ali, não é o personagem da Terra. A Compadecida não é personagem da Terra. O padre é, o bispo é e o Chicó é. Então, falso. Alto da Barca do Inferno apresenta um grande painel que satiriza a sociedade portuguesa do seu tempo, verdade, representando a transição da Idade Média à religiosidade para o Renascimento, sim, para o antropocentrismo, e guardando traços dos dois períodos, sim. Além disso, Gil Vicente consegue adaptar o uso da linguagem ao estilo e à condição social dos personagens. Também é verdade, né? Talvez o primeiro grande autor em língua portuguesa que consegue fazer essa adaptação de linguagem aí. Verdade também. Próxima. Alto da Compadecida baseia-se em romances e histórias populares do Nordeste. Sim, tanto na abertura, quem quer ver o Alto da Compadecida, a videoaula tem ali também, né? O Alto da Barca do Inferno também, eu estou com a videoaula ali. Os dois são importantíssimos, mas na abertura do Alto da Compadecida, o próprio Suassuna diz que se baseou em alguns romances populares. O próprio João Grilo é um personagem já existente na mitologia nordestina, digamos assim, né? Dando expressão tanto à tradição cristã, sim, quanto às crenças mais ingênuas do povo, verdade. Além disso, humor e linguagem coloquial são usados para expor as desventuras de João Grilo e Chicó, em uma pequena cidade nordestina marcada pela injustiça social. Correto aqui. Então, gabarito C. Primeiro aqui, gabarito C. Bom, agora a gente vai para um poema abaixo, daí abaixo o soneto de Luís de Camões e também depois o soneto do Amor Total de Vinícius de Moraes. Reparem que também eu estou fazendo aqui uma comparação entre dois grandes sonetistas que versaram sobre amor, e nós temos o quê, né? 400 anos de diferença. Ambos fazendo sonetos metrificados, decassílabos, rimados, falando de amor. Muito bem. O que diz o Camões? O famoso aquele, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Reparem que é fogo que arde, mas eu não vejo. Isso é um grande paradoxo, né? É ferida que dói, como dói e não se sente. É um contentamento, e o que eu estou esperando? Que seja feliz, mas descontente. Então, quando eu tenho essa questão toda do resultado contrário ao que se espera, eu estou dando um paradoxo aqui. É dor que desatina, mas sem doer. É o não querer, mas que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. Então ele trabalha nessa questão do paradoxo, da antítese. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence. O vencedor é ter com quem nos mata a lealdade. Reparem que tudo é o oposto, né? É servir a quem vence
o perdedor, e aqui no caso é o vencedor. É ter com quem nos mata, aí tu tá perguntando assim, bom, é ter com quem nos mata ódio, e aparece o quê? Lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então é aquela grande pergunta que fica, né? A contradição do sentimento amor aí, né? O do Vinícius é assim, ó. Amo-te tanto, meu amor, não cante humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar mais do que pude. Considere as seguintes afirmações sobre os dois poemas. 1. Os dois poemas apresentam a temática amorosa. Verdade. No soneto de Camões, o sujeito lírico define o amor. Ok. No soneto de Vinícius de Moraes, o sujeito lírico diz como ama. Verdade. 2. O soneto de Camões apresenta uma estrutura antitética nas 3 primeiras estrofes, como exprimir o caráter contraditório do sentimento amoroso. É o que ele faz, ele tenta definir, mas é um contentamento, mas ao mesmo tempo descontente, dentro daquela questão toda de antítese e paradoxos ali. 3. O soneto de Vinícius de Moraes apresenta o sujeito lírico que ama de corpo e alma completamente, né? Porque é um poema muito forte, né? Ampliando o sentimento amoroso à dimensão física, dentro daquela ideia, né? Que dentro da eternidade, a cada instante, digamos assim, né? Vai morrer de amar. Então as 3 estão corretas aqui, certo? E versam sobre 2 grandes sonetistas, estão entre os 5 maiores sonetistas em língua portuguesa. Bom, a questão 3 aqui versa sobre literatura informativa no Brasil, verdadeiro ou falso. 1. A carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei Dom Manuel I, verdadeiro até aqui, circulou amplamente entre a nobreza e o povo português da época, totalmente falso, era uma carta sigilosa, certo? Encaminhada apenas para o rei Dom Manuel. Caminha, que era um escrivão, cargo de confiança junto à corte portuguesa, não vai abrir para o mundo todo o que descobriu, por óbvio, né? Então é falso. Os textos informativos apresentavam em geral uma estrutura narrativa, pois esta se adaptava melhor aos objetivos dos autores de falar das coisas que viam. Bom, para falar das coisas que eu vejo, o que melhor se enquadra não é uma estrutura narrativa, e sim descritiva. A literatura informativa usa muito a descrição, aquele detalhe ao pormenor, atenção aos detalhes. Então também está falso aqui. Os textos que informavam sobre o Novo Mundo despertavam grande curiosidade entre o público europeu, estando os de Américo Vespúcio entre os mais divulgados no início do século XVI. Exatamente, né? O Mundo dos Novos, de 1502, em que o Américo Vespúcio vai falar sobre os índios, claro que causa essa curiosidade tremenda aqui, né? Então, verdadeiro. Ao final da sua carta ao rei Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha enfatiza a formosura da praia e extensão da terra e do arvoredo, sim. As águas infindas, sim, fala muito bem da natureza. E além disso, os índios, sim, a sua gente, né, e a possibilidade de convertê-los ao cristianismo. Exatamente, ele diz, né, ao rei que o melhor fruto que dela se pode tirar será salvar esta gente, né, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Então é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, D. Bom, aqui vocês têm um poema, um soneto, né, do Gregório de Matos Guerra, importantíssimo autor do Barroco. Lembrando que ele fez poesia de reflexão, fez poesia amorosa, certo? Fez poesia religiosa, mas quando ele critica ou quando ele usa aquela questão toda de uma palavra de baixo calão, ele ganha um apelido, ele era o Boca do Inferno, ele era satírico demais, né? Então este aqui é um poema satírico, ele diz: neste mundo é mais rico o que mais rapa. Ele já diz isso no começo, né? Neste mundo é mais rico aquele que mais rouba. Quem mais limpo se faz tem mais sujeira, carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa, sempre tem proteção. Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa, mais acusa. E quem dinheiro tiver, esse pode ser papa, esse pode ser rei. A flor baixa se passa por tulipa. Bengala hoje na mão, mas ontem tinha o quê?
garlopa no instrumento de carpinteiro. Mais isento se mostra aquele que mais chupa. Para a tropa do trapo vaso a tripe, mas não digo porque a musa manda topar, calar a minha boca em apa, epa, ipa, opa, upa. Reparem que é um verso todo, é um soneto todo decassílabo, em qualquer lugar aqui, vocês vão ver em qualquer dos 14 versos, ele é decassílabo. Ele faz um esquema muito bonito e interessante de rimas, reparem lá, a rima é sempre o final, né? Apa, epa, ipa, apa, apa, epa, ipa, apa, ipa, opa, upa, ipa, opa, e ele recolhe todas, ó, em apa, epa, ipa, opa, upa. Muito bem, vamos à pergunta. Considere as seguintes afirmações sobre o soneto lido. De acordo com o primeiro quarteto, reparem, né? Só quer saber primeiro quarteto, ali, ó, do deste mundo até o velhaco. Quem se pretende mais ímpio tem maior sujeira. Verdade. Mas quem é nobre trata de decepar as pretensões de quem é vil. Quem é nobre trata de decepar as pretensões de quem é vil. Reparem, com sua língua o nobre e o vil decepa. Quem decepa quem? O vil decepa o nobre com sua língua. Nós temos aqui um hipérbato, uma inversão na frase, certo? Mas quem é que é o sujeito? É o vil. O vil, o vilão, decepa o nobre com o quê? Com a sua língua. E aqui diz na 1 que é o nobre que decepa o vil. Falso. Aqui pediu uma importante figura de linguagem do barroco, que não é a antítese aqui, viu? Aqui é o hipérbato, a inversão violenta na frase. Olhem bem ali, ó, no primeiro verso do segundo quarteto. Tá bem assim, ó, mostra o patife da nobreza o mapa. Se eu pedir para vocês colocarem na ordem direta, como é que fica? Quem é que é o sujeito? Quem é que mostra? O patife mostra o mapa da nobreza. Reparem, são 4 inversões. Isso aqui é um hipérbato, uma inversão violenta na ordem da frase, certo? O barroco ele é assim, né, rebuscado demais. No segundo quarteto, há uma receita de ascensão social em que, por exemplo, quem tem menos autoridade mais acusa e quem tem riqueza obtém importância e prestígio, vira papa, verdade. No último terceto, o poeta refere as rimas usadas ao longo do soneto, em apa, epa, ipa, opa, upa, verdade. E do ponto de vista formal, abandona o decassílabo para lançar mão de versos de 8 sílabas. Falso, todo o poema é decassílabo. Reparem lá, ó. Em, apa, epa, ipa, opa, u. E vai até a sílaba tônica. Tem dificuldade em saber sobre metrificação, rima? Tem videoaula sobre ali, metrificação e tudo mais, contagem das sílabas poéticas, certo? Então, o gabarito aqui, apenas A2. Questão 5. O cabeçalho não tem nada a ver, né? Porque eu acabei mexendo no cabeçalho e saiu errado, porque eu estou adaptando a URGS, tá? Então, esqueçam o cabeçalho. Começa assim, ó. Bom, vamos para a afirmação, para a contextualização. Padre Antônio Vieira é um dos principais autores do Barroco, verdade. Foi contemporâneo do Gregório de Matos Guerra. E o Barroco é um movimento em que o homem é conduzido pela fé, sim, aquela questão toda do teocentrismo. E tem entre suas características 2 movimentos internos, digamos, 2 linhas, né? O cultismo, com seu jogo de palavras, de imagens e de construção. E esse cultismo aí, quem estava afiliado a ele era o Gregório de Matos Guerra. Chama-se cultismo ou gongorismo também, que é essa questão toda assim de fazer muita antítese, muito hipérbato, ou seja, só quem tem grande cultura pode me decifrar, digamos assim. E o conceptismo, que seria o contrário, né, com o uso do silogismo, o processo racional de demonstrar uma asserção, é onde coloca mais conteúdo, a argumentação é mais lógico. E aí o Padre Antônio Vieira é do conceptismo, ou antigongorismo, né? Considere as seguintes afirmações sobre o Padre Antônio Vieira. Possui um estilo antigongórico, sim, conceptista, sim. Então cuidem, tá? Ligar Gregório é cultismo, ligar Padre Antônio Vieira é conceptismo. Caracterizado pela clareza e pelo rigor sintático, dialético e lógico, perfeito. Seus sermões se caracterizam por uma construção de imagens desdobradas em numerosos exemplos que visam enfatizar o conteúdo da pregação, perfeito também. Recontextualiza passagens do Evangelho, uma vez que as vincula às ideias que quer expressar, explorando a analogia, essas comparações todas aí. Verdade, então todas as 3 estão corretas aqui sobre o Padre Antônio Vieira, do Barroco, alternativa E, e que pertence, então, dentro do Barroco, esse conceptismo aí, tá? Bom, vamos ao arcadismo. A URGS não é muito fã do arcadismo, apesar de ter uma questão ano passado, né, simples assim, né, sobre característica. Mas diz assim, assinala a alternativa incorreta sobre o arcadismo brasileiro e sobre poetas e obras desse movimento.
A poesia de Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio é o que vai, digamos, trazer o movimento para o Brasil. O Obras Poéticas é de 1768, a primeira obra Arcade no Brasil. Só que assim, ele começou escrevendo barroco, então ele não consegue se libertar de algumas coisas barrocas, de uns cacuetes barrocos, assim, de antítese, de inversão. Então diz assim, a poesia de Cláudio Manuel da Costa apresenta traços barrocos, sim, como a presença de oposições, apesar da preocupação do poeta em seguir os cânones neoclássicos. Verdade, ele tenta se manter na linha Arcade, mas ele vai pedir, digamos assim, muitas desculpas por não ser um 100% Arcade. Então ele é o poeta, Cláudio, marca aí, o poeta de transição, barroco-arcadismo. O arcadismo brasileiro, embora tenha reproduzido muito dos modelos europeus, apresentou características próprias, como a incorporação do elemento indígena. Sim, quando fala de elemento indígena no arcadismo brasileiro, a gente está falando exatamente do Uruguai. Também tem o caramuru, mas aqui principalmente a URGS cobra o Uruguai. E a sátira política, também com as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, verdade. Em Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, livro de 1792, é estabelecido um contraste entre a paisagem bucólica e amena da primeira parte e o cenário da masmorra opressiva e triste da segunda parte, verdade também. Os poetas árcades se colocavam como pastores para realizar dessa forma o ideal de uma vida simples em contato com a natureza. Sim, esse fugere urbem, né? Fuja da cidade, tem esse contato mais com a natureza. Vive esse bucolismo, esse aprender contemplando a natureza aí, verdade. Bom, então o que está errado na E? Na epopeia O Uruguai de 1769 do Basílio da Gama, os jesuítas aparecem como heróis, falso. Aqui há um anti-jesuitismo, ou seja, os jesuítas são os vilões. Enquanto os índios, na figura de Cepé e Cacambo, são vistos como agressivos e não dotados de razão. Não, são, enfim, né, pessoas dotadas sim, de razão, apesar de meio marionetes dos jesuítas, que são os vilões, mas eles são vistos já como aquele lado todo da defesa da terra, né, como ter um certo caráter, digamos assim. Então a questão aqui é a E. Detalhe, o Uruguai e Marília de Dirceu já foram um dia leituras obrigatórias da URGS. Questão 7, sobre poetas do romantismo brasileiro, assinale com verdadeiro ou falso. Bom, cuidem aí, né, a URGS quase sempre coloca uma questão sobre algum grande poeta romântico brasileiro. Nos poemas de Casimiro de Abreu, e eu me lembro do Casimiro de Abreu, poeta localizado na segunda geração, aquela do Álvares de Azevedo, é aquele poeta que também pertence a essa geração mal do século, é aquele poeta da nostalgia dos meus 8 anos, ó que saudades que eu tenho, certo? Registra-se forte tendência indianista, falso, na qual os feitos heróicos e guerreiros associados à pujança da natureza brasileira exaltam o patriotismo e a identidade nacional, como se pode verificar no poema Meus 8 Anos. Não, Meus 8 Anos é um poema nostálgico. E toda essa questão envolvendo indianismo aí está ligada ao Gonçalves Dias, então é falso. Gonçalves Dias foi autor de célebres poemas como Canção Desílio, verdade, Canto de Amor à Pátria, que teve alguns dos seus versos incorporados à letra do hino nacional, sim, é verdade, né? E Jucapirama, que é um grande poema, um tanto longo, né, mas ele é um grande poema, discurso representativo da temática da escravidão. Falso, e Jucapirama é índio, indianismo, mostrando as agruras de um navio negreiro. Falso. Então, um pouco correta, mas um pouco errada também, né? Os poemas de Álvares de Azevedo têm traços de melancolia, verdade, dose excessiva do desencanto e do pessimismo, sim, e afinidades com as tendências do mal do século, fazendo uso da ironia como elemento de autodesvalorização da imagem do eu. Sim, aquela autoironia que ele coloca, autodepreciação muitas vezes, né? E sempre nessa ligação com a obsessão da morte, o desencanto, a melancolia, o pessimismo. Verdade, aqui o Álvares de Azevedo, poeta da segunda geração. Castro Alves, o poeta dos escravos, poeta da terceira geração romântica e dono de uma linguagem altamente elevada, verdade, é o principal poeta do indianismo romântico, falso, esse é o Gonçalves Dias, pois toma o índio como figura prototípica da nacionalidade, idealizando em poemas clássicos como Marabá. Não, Marabá é do Gonçalves Dias. Então o Castro Alves é da terceira geração, ele fala sobre a questão mais libertária, abolicionista, o poeta dos escravos. Então também falso aqui. Só uma verdadeira, então deu o gabarito A aqui na 7. Outra questão que tem que cuidar sobre romances do romantismo brasileiro.
Então a A diz assim, pergunta, né, qual é a incorreta. Joaquim Manuel de Macedo é autor do primeiro romance romântico consagrado, A Moreninha, de 44, sim, cujo ponto de partida é a aposta entre Augusto e Felipe. Caso Augusto permanecesse apaixonado por mais de 15 dias, digamos pela mesma menina, né, estaria obrigado a escrever um romance relatando sua paixão. Verdade, tanto é que ele se apaixona pela Carolina e no final ele diz que, enfim, vai pagar porque ele já escreveu um livro que se chama Moreninha, dentro daquela ideia de, enfim, né, o texto dentro do texto, a metalinguagem. B. Manuel Antônio de Almeida, em Memórias de um Sargento de Milícias, de 52, traz uma obra de tendência realista, verdade. Por quê? Porque tu não tem personagens idealizados, todos os defeitos estão colocados ali, a linguagem mais simples, tem crítica, que apresenta aspectos de transição relacionados à vinda de Dom João VI ao Brasil, podendo ser lida como crônica de costumes com traços de linguagem coloquial. Perfeito também aqui. Cuidem, né, porque a URGS já deu como memórias leitura obrigatória e ama essa obra. Eu, se fosse dizer para vocês darem uma lida, já li todas as leituras obrigatórias, o que dá para cuidar agora? A Ateneu, Memórias de um Sargento de Milícias, Macunaíma e o Triste Fim de Policarpo Quaresma. São tipo obsessões da URGS, assim, né? Seu projeto literário de Alencar consistia em radiografar, mapear o Brasil em sua totalidade, sim, no tempo e no espaço, narrando o passado indígena, como em Iracema, verdade, a sociedade burguesa fluminense do século XIX, como em Senhora, verdade, e o mundo rural, como em Tio, verdade. Aqui um pouco assim, né, algumas pequenas obras citadas do Alencar dentro desse projeto literário de radiografar, mapear o Brasil no tempo e no espaço. De Inocência, de 72, de Visconde de Toné, é um romance urbano que narra, não é um romance urbano, se passa no interior do Mato Grosso, que narra o amor bem-sucedido do personagem título, a inocência, por um jovem médico. Se ele não é um amor bem-sucedido, termina em tragédia a morte dos dois, cujo principal objetivo na vida é retornar para o Rio de Janeiro e abandonar a sua clientela acanhada e caipira. Então aqui você tem o Romeu e Julieta do sertão, digamos assim. Cuidem que tem muita coisa que lembra o Úrsula no Inocência, aqui já está falsa. Bernardo Guimarães, em O Seminarista, critica o celibato sacerdotal e o autoritarismo patriarcal, que impedem a realização amorosa de Eugênio, verdade. Já em Escrava Isaura, através do drama de Isaura, escrava de pele clara que é assediada por seu senhor, o autor alinha-se à luta abolicionista da época. Não é o melhor romance abolicionista a Escrava Isaura, mas não podemos negar, né, que ele se alinha a essa luta, sim, não está dizendo aqui se é forte, se é fraca a luta dele, né, mas ele se alinha sim. Já era uma época, por exemplo, de morte, em 71, do Castro Alves, então o Bernardo Guimarães ele meio que adota esse tema da escravidão aí. Muito bem. Lembrando que tem Úrsula como leitura obrigatória, que vai versar também sobre a escravidão. Gabarito, então, Inocência, errado. Duas outras obras para ficar aí no bico, né? O Curtiço e o Ateneu. O Curtiço saiu da lista das leituras obrigatórias e o Ateneu é sempre perigoso, do Raul Pompeia. Verdadeiro ou falso? Em O Curtiço, o personagem João Romão é proprietário do Curtiço, sim, e amante de Bertoleza, verdade também. Em O Ateneu, o personagem Aristarco é proprietário da escola, sim, e marido de Dona Ema, verdade. 2. Em O Ateneu, Sérgio, em seu relato memorialista, revela outra fachada moralista e virtuosa que circundava o Ateneu. Ou seja, aquele colégio de aparência, de casca apenas, né? Ou seja, quando o Sérgio vai relatar o interno dele, a face em que se inclui a corrupção, o interesse econômico, a bajulação, as intrigas e a homossexualidade entre os adolescentes. Verdade. Próxima. O incêndio da escola em O Ateneu e o incêndio do Curtiço em O Curtiço representam atos de revolta. De certo modo, sim. Sérgio é o responsável pelo vandalismo na escola. Falso. É o personagem chamado Américo, um rebelde. Enquanto que Rita Baiana é responsável pelo ato no Curtiço. Falso também. Quem toca fogo no Curtiço é a bruxa. Em O Curtiço, João Romão aplica um golpe em Bertoleza. Alega que comprou a carta de alforria da escrava, embora a trabalhadora permaneça legalmente escrava durante toda a narrativa. Verdade também, o grande golpe do João Romão aí, né, para usar e abusar da mão de obra de Bertoleza. Então, gabarito aqui A.
Parnasianismo, lembrem, parnasianismo, aquela questão toda de uma poesia muito de ausência de eu, ausência de emoção pessoal, porque eles procuravam a arte pela arte, aquela questão toda, enfim, da forma em primeiro lugar, a questão da métrica, a questão da rima, a questão do vocabulário raro. Assinala a alternativa incorreta a respeito do parnasianismo e de poetas representativos do movimento. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, utiliza em muitos poemas a metapoesia, poesia sobre a própria poesia, como nos poemas Profissão de Fé e A um Poeta. Verdade, Profissão de Fé é, digamos assim, o carro-chefe dele, e A um Poeta ele ensina como um poeta faz um poema parnasiano. Bem, o parnasianismo pode ser considerado um movimento antirromântico, sim, pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico. Verdade. C. Alberto de Oliveira, nos poemas Vaso Grego e Vaso Chinês, são aqueles poemas de descrição, utiliza a descrição estática, fazendo desaparecer a emoção poética. Verdade. D. O parnasianismo apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. Não contrasta, não vai contra. Exatamente, ele prega a estética, o culto da forma, vindo a cultuar a musicalidade, não a musicalidade ligada ao simbolismo. E cultuar os versos livres, não, eles eram extremamente formais, a questão da metrificação sempre, então já temos a D errada. Raimundo Correia, em poemas como O Mal Secreto e As Pombas, são interessantes esses dois sonetos dele, né, clássicos e conhecidos, produz uma lírica que aborda a reflexão filosófica de caráter pessimista, verdade, né? Ele faz então essa questão toda aí de uma reflexão, uma pequena questão filosófica aí, sempre de caráter pessimista. Então, gabarito aí, D, errada. Vamos a uma questãozinha que eu elaborei aqui sobre o poeta simbolista Cruz e Souza, porque eu tenho um problema com Cruz e Souza, vou dizer para vocês. Há 10 anos eu digo que Cruz e Souza vai cair, e ele não cai. Há 18 anos ele não cai na URGS. A última vez que ele caiu foi no ano 2000. E eu erro há 10 anos dizendo que ele vai cair. Ele é o verdadeiro karma da minha vida. Eu não vou ficar feliz enquanto não caiu Cruz e Souza. Eu tenho que cair o Cruz e Souza. O ano passado bateu na trave, caiu simbolismo, mas não caiu o Cruz e Souza. Cruz e Souza foi o poeta mais de vida terrível do mundo. Então, vamos ver, né, se vai cair esse ano. Então diz assim, o soneto abaixo, intitulado Só. Muito embora as estrelas do infinito lá de cima me acenem carinhosas, e desça das esferas luminosas a doce graça de um clarão bendito, embora o mar, como um rebelde proscrito, degradado, né, clame por mim nas vagas ondulosas, e o vento venha em cóleras medrosas o meu destino proclamar num grito, neste mundo tão trágico, tamanho, como eu me sinto fundamente estranho e o amor e tudo para mim avaro. Ah, como eu sinto compungidamente, por entre tanto horror indiferente, um frio sepulcral de desamparo. Então tem o vocabulário ali embaixo, né? Mas diz assim, ó, considera as seguintes afirmações sobre o poema. Nas duas primeiras estrofes, o poema apresenta regiões do espaço dotadas de características emotivas e perceptivas que perpassam o eu lírico que nela se encontra. Verdade, depois dei uma olhada ali, né, mas é correto. O mundo do eu lírico, trágico, avaro e de desamparo, expresso nos tercetos, contrasta com os acenos carinhosos das estrelas e a doce graça de um clarão bendito expressos no primeiro quarteto. Sim, aqui é uma antítese, né, exatamente do mundo do eu lírico com esse mundo, digamos, né, das estrelas. Verdade também. 3. O soneto evidencia a musicalidade própria do simbolismo, sim, e do ponto de vista formal, há versos decassílabos, sim, e esquema de rimas ABBA, ABBA, CCD, EED. Verdade também, certo? Todas estão corretas. 1, 2, 3. Sobre a Sociedade Partenon Literária, assinado verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Outro detalhe, a Sociedade Partenon Literária ela foi fundada em 1868. Ou seja, estamos a 150, com as homenagens de 150 anos este ano da Sociedade Partenon Literária. Eu posso falar porque eu pertenço à Sociedade Partenon Literário, né? Ela foi retomada em 97, ela ficou aí 70 anos em extinção desde 1925, ela foi retomada em 97 e claro que não tem a força de outrora, né? Enfim, mas ela ainda está presente na lista
do programa da URGS, né, do cronograma e tudo mais. Então, agora com 150 anos, por que não? Pode ser que caia. Então diz assim, ó. Sobre a Sociedade Partenon Literário, verdadeiro ou falso? Trata-se de uma sociedade sul-riograndense do século XIX, ou seja, verdade, né? Ela foi fundada em 1868, fundada exclusivamente para promover a literatura e encontros de escritores. Cuidem esse exclusivamente, enfim, né? Engana, não é só literário ali, né? Ou seja, discutiam política, história, filosofia, situação política, faziam programas sociais, tinha um museu, biblioteca, enfim, não é só literatura. Foi uma agremiação de caráter pioneiro, sim, digamos, está 30 anos da Academia Brasileira de Letras antes, né? Que contribuiu para acrescentar uma consciência regional às tendências do romantismo brasileiro. Porque o Rio Grande do Sul ele está fazendo essa sociedade, digamos, né, em pleno romantismo brasileiro, e o romantismo brasileiro propagandeava muito o Rio de Janeiro, a corte, a cidade. E o que aconteceu em Porto Alegre, a Sociedade Partenon? Mas o que tinha Porto Alegre para se propagandear? Nada. O que nós tínhamos era o Cepete Araju, Revolução Farroupilha, que tinha recentemente terminado, Sete Paus das Missões, as lendas, enfim, o Rio Grande do Sul tinha para apresentar o mundo regional e não o urbano. Faziam parte do grupo de associados Caldre Fião, Apolinário Porto Alegre, Múcio Teixeira, Luciana de Abreu, Hilário Ribeiro e Lobo da Costa. Sim. Os integrantes da sociedade dedicaram-se à poesia, falso. Eles mantiveram todos os gêneros, cultivaram todos os gêneros ali, né? Teve romance, conto, teatro, crônica, lenda. E mantiveram-se neutros quanto às questões políticas e sociais da época. Falso. A sociedade foi fundada numa época em que o Brasil era império e os membros da sociedade eram republicanos. E outro, o Brasil, quando era na sociedade, em 1868, o Brasil era escravocrata e eles eram abolicionistas. Então não tem essa questão de neutralidade não aqui. O legado, a herança regional do Partenon está nos temas guerreiros, na figura do índio e na memória do passado glorioso do Rio Grande do Sul. Verdade também, o que vai dar o gabarito A. Cuida então aí, Sociedade Partenon Literário. Quer saber mais? Tem vídeo aula lá. Próximo. Leia o soneto intitulado Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos, poeta do pré-modernismo, e o poema intitulado Pneumotórax, de Manuel Bandeira, poeta que começou no parnasianismo, o simbolismo, e depois vira moderno, tá? Então vamos ver aqui como é que é o poema do Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Reparem a linguagem técnica aqui, né? Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe em minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Clássico dos clássicos, o Psicologia de um Vencido, de um derrotado aqui do Augusto dos Anjos. O próximo é outro clássico, que é o Pneumotórax, do Manuel Bandeira. Ó, a linguagem técnica: febre, hemoptise, dispneia e soles noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. E a gente tem um diálogo agora, né? Diga 33. 33, 33, 33. Respire. Aí vem pontilhadinhos, como se estivéssemos esperando o laudo médico. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Pô, não tem nada que presta aqui, né? Então, doutor, diz o eu lírico, não é possível tentar o pneumotórax, o tratamento? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino, ou seja, espera a morte chegar, certo? Tango ligado aqui à tragédia. Nós tínhamos até aqui uma peça chamada Tangos e Tragédias, né? Quando a gente fala que deu tango, tango está ligado à tragédia. Então, verdadeiro ou falso? Os dois poemas tratam do problema da finitude do corpo, questão da morte e tudo mais. Sim, correu o dedo por doenças, utilizando um vocabulário técnico pouco comum à poesia, verdade. O soneto de Augusto dos Anjos apresenta as energias do universo que se associam para formar o eu, filho do carbono, da onde sim, né? E não consegue evitar a decomposição do corpo, verdade. O poema de Manuel Bandeira mostra a fragilidade do corpo encarada de forma irônica, sem o tom grave de conspiração encontrado em Augusto dos Anjos. Sim, o Manuel Bandeira é muito mais irônico.
Os dois poemas evidenciam o destino implacável da destruição do homem desde que nasce, marcado pela presença dos vermes. Os dois poemas, não. Então, gabarito C. Vamos aqui para autores e obras do pré-modernismo, verdadeiro ou falso. A obra Os Sertões de Euclides da Cunha, de 1902, dividida em 3 partes, verdade, a terra, o homem e a luta, foi escrita com base nas reportagens que o autor realizou como correspondente do jornal Estado de São Paulo, misturando o requinte da linguagem, a intenção científica e o propósito jornalístico, verdade. Próximo, os livros Urupê, Cidades Mortas, Negrinha, de Monteiro Lobato, livros de contos, inserem-se no regionalismo pré-modernista, sim, lembrem, Jeca Tatu, né, regionalismo, e neles há uma literatura comprometida predominantemente com os problemas socioeconômicos do Brasil, sim, atribuindo a culpa pelo atraso do Brasil ao caboclo, ao Jeca Tatu, por ele ser acomodado e inadaptável às mudanças necessárias ao desenvolvimento. Verdade também. Lima Barreto, autor que demonstra preocupação crítica e certa capacidade satírica ao expor em romances e contos valores e instituições nacionais no âmbito do funcionalismo público, da política, da vida militar, da imprensa e mesmo da vida rural. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, cria como personagem principal um funcionário público idealista, verdade, que, embora tenha perdido seu emprego, ele vai ser aposentado, se dispõe ainda a defender a pátria e a república. Sim, verdade. Simões Lopes Neto, autor pelotense que realizou obra de cunho regional, sim, sem ter atingido o patamar de construção de uma linguagem literária, falso, ele construiu uma linguagem literária. Publicou uma série de narrativas curtas em contos gauchescos, sim. Obra em que o gaúcho é comparado a outros tipos regionais brasileiros, falso, é o Rio Grande do Sul, fazendo perdurar a tradição e linguajar gaúcho do campo, louvando ao mesmo tempo a modernização urbana, falso, implantada rapidamente na capital. Então só tem aí uma falsa que é exatamente sobre o Simões Lopes Neto. 15. Assinale a alternativa incorreta em relação ao processo heteronímico de Fernando Pessoa. Lembrando que Fernando Pessoa era um poeta múltiplo, criava vários heterônimos. Heterônimo, um outro eu. Ele criava então entidades poéticas com nome, biografia, mas principalmente estilo literário, cada qual diferente um do outro. Então vamos lá. A. Alberto Caeiro, poeta de pouca cultura literária e científica, verdade, dá muito valor às coisas concretas e recusa a metafísica, verdade, né? É o poeta que não quer saber de metafísica. Para ele, a borboleta é borboleta e ponto final, não tem nada por trás. A chuva é chuva e molha, certo? B. Bernardo Soares, o semi-heterônimo, o incompleto, digamos assim, é a exemplo de Ricardo Reis, um poeta neoclássico preocupado com a brevidade da vida. Não, esse aqui é o mais intimista dele. Falso já na B. Álvaro de Campos é o poeta da temática futurista, sim, o ódio triunfal. Vive euforia, mas também a melancolia da modernidade. Cuidem, né, que o Álvaro de Campos, ele fez um dos poemas clássicos dele chamado Tabacaria, que aparece lá na Máquina de Fazer Espanhóis. D. Fernando Pessoa traz em sua poesia a temática da dor. Aí o Fernando Pessoa, o ortônimo, ele mesmo, né, do ceticismo, do idealismo, da melancolia e do tédio, verdade. E Ricardo Reis é o poeta da temática linguagem clássica, sendo sua obra repleta de temas como o paganismo, o destino e a morte. Então é o clássico aqui. Então cuidem, né, tem o poeta ligado mais à questão da natureza, o que recusa a metafísica, que é o Caeiro, o mestre de todos, né, que é o Caeiro, o Bernardo Soares, o intimista, o Álvaro de Campos, o futurista e melancólico, o Fernando Pessoa, que traz também essa questão da dor, do fazer poético, e o Ricardo Reis, que é o clássico por excelência. Então, B errada aí. Bom, aqui a 16 diz: leio abaixo o fragmento retirado do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e o poema de Oswald de Andrade, intitulado Vício na Fala. Então vamos ao trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não me conhece mais? Sou o general, o coronel Albernaz. Reparem agora o que vai dizer a Maria Rita. Olha o português. Ah, é sou, coroné. Há quanto tempo? Como está em Amaricota? Vai bem. Minha velha, nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. Quem sou eu, ioiô? Ora, vamos, tia Maria Rita, você não perde nada. Você não sabe o bumbo, meu boi? Quá, ioiô, já me esqueceu. E o boi Espácio?
Cousa véia do tempo do cativeiro. Pra que Socoroné quer saber disso? Não é Enem aqui, né? Mas a gente sabe que há essa variação linguística dentro de um texto aqui do pré-modernismo do Lima Barreto, que fazia isso aí já, essa linguagem mais coloquial, conforme o personagem. E aqui o poema do Oswald de Andrade é o Vício na Fala. Diz assim, ó. Para dizerem milho, dizem mio. Para dizerem melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para dizer telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Considere as seguintes afirmações sobre os dois textos, né? Os modernistas, como estaria o Oswald, foram pioneiros na forma de representar a linguagem popular, através da valorização do povo como elemento constitutivo da nação brasileira. É falso porque é só verificação. Foi dado aqui um trecho do Triste Fim de Policarpo, que é antes do modernismo, é pré-moderno. Falso, então. O narrador no romance e o sujeito lírico no poema são letrados, mas registram a linguagem popular ao reproduzir a fala do povo. Verdade. O romance de Lima Barreto evidencia a importância do folclore brasileiro para a constituição da cultura nacional. Verdade também. Então aqui, gabarito 2 e 3. Questão 17, fala sobre a Semana de Arte Moderna. Pergunta qual é a correta sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, liderada por intelectuais e políticos paulistas, foi o evento que coroou o modernismo brasileiro com a publicação de Macunaíma. Opa, não, Macunaíma é de 1928, do Mário de Andrade. Não, ainda se tivesse citado Pauliceia Desvairada, ok, né, mas não. B. O modernismo foi um movimento isolado, ocorrido na cidade de São Paulo, não tinha ligação total com o Rio de Janeiro, somente com artistas paulistanos sem repercussão nacional. Falso. C. A briga entre Graça Aranha e Anita Malfatti em 1917. Quem é que criticou a segunda exposição da Anita Malfatti mesmo, né? Que o ano passado teve 100 anos e a URGS nem citou. Tem um vídeo meu que eu falo só sobre ali, né? Se quiserem saber sobre a polêmica Monteiro Lobato versus Anita Malfatti. Mas não foi Graça Aranha, foi Monteiro Lobato. Serviu de inspiração para a concepção da semana, inspirando Mário de Andrade a escrever Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Falso. Um dos nomes importantes do modernismo foi Villa-Lobos, o Heitor Villa-Lobos, músico que, ainda na primeira década do século XX, compôs músicas eruditas, aproveitando os ritmos brasileiros e os sons nativos, isso que cativava os modernistas. Então, verdade, esteve presente na terceira noite da Semana de Arte Moderna, certo? Dia 17 de fevereiro de 1922. E as vanguardas europeias, por seu caráter destruidor e localista, são copiadas e seguidas pelos artistas brasileiros, como Monteiro Lobato. Não, Monteiro Lobato era totalmente conservador nesse sentido, foi ele que brigou com a Anita Malfatti. Enfim, né? Então, falso aqui. Então, gabarito correta a D. Aqui nós temos, no bloco superior abaixo, estão listados os títulos de alguns romances representativos do romance de 30 no Brasil. No inferior, o enredo central desses romances. Bom, qual é a ideia aqui, né? O continente está indo embora. Uma vez, quando o continente foi já leitura obrigatória, anos atrás, a URGS trocou pelo Arquipélago, a terceira parte do Tempo e o Vento. Mas algo me cheira que ela não vai fazer isso. Na minha opinião, ou vem aqui alguma obra do Jorge Amado, e Capitães da Areia, que estava agora na de Santa Catarina, é uma boa pedida, ou vem alguma obra grande aí em torno de páginas, como pode ser, por exemplo, Grande Sertão Veredas, que não é da geração de 30, é um pouquinho depois da geração de 45. Então vamos lá. Número 1, Menino de Engenho, do José Lins do Rego. 2, O 15, da Raquel de Queiroz. 3, São Bernardo, do Graciano Ramos. 4, Os Ratos, de Leonardo Machado. 5, Vidas Secas, de Graciano Ramos. Tem por personagem principal Paulo Honório, narrador em primeira pessoa. Esse aqui é o São Bernardo, que narra sua ascensão mediante violência e esperteza de despossuído rural a dono de uma fazenda grande e próspera, que é a Fazenda São Bernardo. Então, cuidado ali, né? São Bernardo é uma fazenda. Carlos de Melo, ou seja, o Carlos de Melo é o personagem, narrador em primeira pessoa dos livros, né? Menino de Engenho, Doidinho, Banguê. Narra suas memórias de infância na fazenda Santa Rosa, apresentando o avô, as tias e os moleques da bagaceira. Esse é o Menino de Engenho. Família de retirantes que foge da seca em direção ao sul do Brasil. Esse é o Vidas Secas, rumo a uma cidade grande onde há trabalho para o pai e escola para os filhos. Esse é o Vidas Secas.
Investe na temática urbana, cuida em temática urbana, aqui os ratos, Porto Alegre, crítica social, sem abrir mão da complexidade psicológica do protagonista, mostrando a mediocridade do cotidiano e a falta de perspectiva da pequena classe média de Porto Alegre. Então quem ficou de fora aqui foi o 15 da Raquel de Queiroz, o drama também de retirantes da família Chico Bento, da família da Cordulina, né, os filhos, um que morre, um que foge, um que é doado. Enfim, então cuidem esses romances de 30 aqui, certo? Então, gabarito C. Questão 19 fala sobre obras de Jorge Amado. 1. Gabriela Cravo e Canela, lindo romance, esse aqui de 58, ele meio que abre a segunda fase, né, do Jorge Amado, a fase que ele abandona aquele mundo mais proletário, panfletário. Romance pertencente à segunda fase do autor, verdade, inscreve o amor de Gabriela e Nassib no contexto baiano relacionado à economia cacaueira, verdade, realizando uma crônica de costumes da cidade de Ilhéus envolvida na época em transformações urbanísticas, verdade. Capitães da Areia, romance pertencente à primeira fase do autor, sim, aquele que vai ser queimado em praça pública, retrata a vida de um grupo de menores abandonados, mais ou menos uns 100, né, que crescem nas ruas da cidade de Salvador, com destaque para os personagens Pedro Balo, o líder, professor, o arquiteto das ideias, o sem pernas e a Dora, a primeira capitã da areia. Verdade. Terra do Sem Fim, romance pertencente à segunda fase do autor. Aí qual é o detalhe? Esse aqui pertencendo à primeira. Ele é exceção da primeira, porque ele é um romance histórico. Tem suas ações situadas no Rio Grande do Sul? Não, é na Bahia. Né? No começo do século XIX, não, começo do século XX, retratando os conflitos entre os irmãos Badarós e o coronel Horácio da Silveira pela posse de terras. Até aí tudo bem, né? Os Badaró versus o Horácio da Silveira, mas está errada a questão, apenas 1 e 2C. Questão 20, acho que está vindo aí, né? Guimarães Rosa. E cuidar, quando se fala em Guimarães Rosa, 2 itens clássicos, tá? Primeiro item, linguagem. A linguagem dele é uma linguagem totalmente criativa, certo? Ele usa todos os recursos que a língua pode oferecer, ele está usando. Coloquialismos, gírias, neologismos, arcaísmos. Então, assim, um português quase que ele inventa, né? E ele era um altamente intelectualizado, sabia 21 idiomas, o Guimarães Rosa. E o segundo é sertão, só que o sertão não aquele sertão apenas local, de condição climática diversa e tudo mais. Cuidado, Guimarães Rosa é aquele cara que coloca, aquele escritor coloca exatamente, né, um sertão mítico, um sertão metafórico. Então diz assim, ó, verdadeiro ou falso? Situa sua obra na paisagem mineira, sim, manifestando preocupações de ordem metafísica, sim, tem pacto com o diabo também, e valendo-se de uma linguagem inventiva, sim, rica em neologismos, formas da oralidade e liberdades linguísticas, verdade. Próxima. O sertão, na obra do autor, pode ser visto como uma metáfora do mundo, pois nele tem lugar reflexões que poeticamente transcendem a realidade regional e social. Verdade também. É um regionalista que se atém à descrição da paisagem mineira e ao falar mineiro. Falso. Ele não se liga apenas à descrição da paisagem, porque o sertão é gigante, e nem ao falar mineiro, já que a fala também é gigante. Tendo a sua obra a mesma dimensão pitoresca daquelas realizadas pelos regionalistas anteriores. Falso. O que mais? Em Grande Sertão Veredas, o narrador Riobaldo é um homem que, a certa altura da vida, conta suas memórias a um interlocutor silencioso e externo ao mundo em que vive. Verdade, eu chamo a atenção que é a mesma estrutura que está lá no Contos Gauchescos, ou seja, tem um narrador que conta a sua vida num grande monólogo-diálogo, porque ele está contando para quem? Para um interlocutor silencioso, que a gente sente a presença, mas nunca fala, né? Bom, então, fica aí, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, B. Opa, entrou um C errado ali, mas é B. Aqui vocês têm uma questão envolvendo os poetas conhecidos, modernos, né? O Vinícius, Cecília, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Então vamos ver quem é quem aí. Em sua poesia, há ressonâncias da tradição clássica na construção métrica, sendo universalista de teor filosófico em busca de um sentido da vida, além da musicalidade bem construída, aliada a uma plasticidade das imagens. Essa aqui é a Cecília Meireles. Nas primeiras obras líricas, entre as quais O Caminho para a Distância, ele utiliza como tom mais forte a abstração e o misticismo.
a partir de poemas novos, introduz o cotidiano e a denúncia de problemas sociais. Aqui é referência às duas fases do Vinícius de Moraes. A primeira, transcendental, abstrata, mística, e a segunda, aquela do plano da realidade. Usou desde o soneto até o poema em prosa para encarar sua visão de mundo, irônica e melancólica, em que as possibilidades formais alinham-se ao exame do dia a dia humilde e despretensioso do poeta. Esse aqui é o Mário Quintana. No livro A Rosa do Povo, bom, aí nós temos o Carlos Drummond de Andrade. Quem ficou de fora já é o João Cabral. Trouxe poemas em que ocorrem reflexões introspectivas e intimistas ao lado de outros que apelam à solidariedade entre os homens. Então, gabarito aí, C. Aqui é um exemplo de poema concreto do Haroldo de Campos, de sol a sol, soldado, de sal a sal, salgado, de sova a sova, sovado, de suco a suco, sugado, de sono a sono, sonado, sangrado, de sangue a sangue. A cenário alternativa é incorreta a respeito do poema. A utilização das minúsculas reforça a valorização do verso tradicional. Falso. O concretismo não valoriza o verso tradicional. O concretismo ele vai contra o verso tradicional. Ele vai contra aquela poesia de cunho lírico intimista, por exemplo, da Cecília Meirelles. E colabora para a manutenção da forma sintética do poema, conferindo ao concretismo um sentido conservador. Não, o concretismo é um período também radical de experimentalismo da língua, né? Junto com a Semana de Arte Moderna, junto com o tropicalismo, esses movimentos de vanguarda. Então já tem aí a falso. O poema rompe os limites do verso e a sintaxe da frase, explorando a distribuição espacial do poema na página. Isso, né, tem que lembrar, é um poema como se fosse algo concreto, aquela distribuição na página. Experimentando associações fônicas ou ortográficas, verdade. O poema, ao retomar temas e inovações formais e mesmo atitudes dos primeiros autores do modernismo, constitui-se na antítese à poesia intimista e estetizante dos anos 40, verdade. O poema é um exemplo da poesia concreta, a vanguarda do século XX, que alterou radicalmente os recursos materiais da construção poética, explorando as relações entre as palavras, verdade também. E o poema rompe com a sintaxe e com a estrutura morfológica da frase, e entre os recursos empregados estão o paralelismo das imagens, a repetição dos sons e a abolição dos verbos, verdade também. Então, qual é que está incorreta? E aqui diz que valoriza verso tradicional e que tem sentido conservador, sabendo que é contra o verso tradicional. É uma poesia totalmente visual, certo? Por isso que é o concreto aqui, e que é vanguarda. Bom, aqui nós temos dois autores gaúchos sobre obras e características dos autores Luiz Fernando Veríssimo e Moacir Scler, assinados com verdadeiro ou falso. Eu sempre acho que a URGS nunca fez uma grande homenagem para o Luiz Fernando Veríssimo. Poderia colocar porque toda a prova da URGS tem uma questão sobre crônica. Por que não colocar um livro de crônica do Luiz Fernando Veríssimo? Então eu acho que está pedindo para cair o Veríssimo como leitura obrigatória já, certo? Está saindo o pai dele, ó, o Érico. O analista de Bagé, personagem de Luiz Fernando Veríssimo, usa métodos psicanalíticos pouco ortodoxos, como a técnica do joelhaço. Verdade, o personagem, né, o cliente que vai lá, enfim, a primeira vez, né, ele dá a técnica do joelhaço. Detalhe, falar de Veríssimo é falar de humor, de ironia. Já a Velhinha de Taubaté, criação ficcional popular também do mesmo autor, caracteriza-se por viver na frente da televisão, acreditando piamente nas boas intenções dos governantes do país. Verdade. Max e os Ferinos, de 81, novela de Moacir Scler, inspirou o escritor canadense Ian Martel a escrever um livro, A Vida de Pi, que virou filme, né, As Aventuras de Pi, com o qual ganhou um importante prêmio literário, Ian Martel, na Inglaterra, gerando uma polêmica sobre a prática de plágio. Exatamente, né, porque ele diz que se baseou num mote, numa ideia do livro Max e os Ferinos, mas o próprio Scler foi lá e disse que não foi plágio, né, mas teve toda essa polêmica aí. Um dos processos mais originais na escritura das crônicas de Luiz Fernando Veríssimo é o uso de palavras com sentido inesperado, o que provoca um efeito hilariante, sendo o autor conhecido como o gigolô das palavras. Verdade. Em Centauro no Jardim, romance de Moacir Scler, a presença do fantástico, do realismo mágico, né, através da personagem Guedari Tratkovsky, metade homem e metade cavalo, pode ser interpretada como uma representação metafórica da divisão do ser humano na busca de sua identidade. Verdade também, né, ele utiliza muito o Scler, a questão do judeu, essa questão da identidade aí. Alguma coisa que tem um certo ponto aproxima, assim, né, do Diário da Queda, lá do Michel Laub. Então, gabarito todas corretas. 24, duas questõezinhas agora, né, 24 e 25, sobre interpretação. E aí peguei Chico e Caetano.
Samba e amor do Chico. Eu faço samba e amor até mais tarde, e tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama e a fábrica começa a buzinar. O trânsito contorna nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar. E aí Sampa de Caetano Veloso. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, faz referência ao concretismo, da deselegância discreta de tuas meninas, ainda não havia para mim Rita Lee, a tua mais completa tradução, alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Diz assim: em Samba e Amor encontra-se estabelecida uma situação em que o eu lírico se entrega à arte e ao amor em oposição ao movimento urbano que vai associado à velocidade e a apelos ao trabalho. Verdade. Em Sampa, o eu lírico está imerso no quadro urbano, cruzando ruas e avenidas, ao mesmo tempo em que enuncia sua recusa e protesto contra a deselegância das meninas e a música de Rita Lee. Muito pelo contrário, né? Ele está fazendo aqui um elogio para Rita Lee. Nas duas canções, o ambiente urbano faz contraste com as declarações do eu lírico, que podem oscilar entre a crítica às más condições do tráfego e a idealização dos símbolos cosmopolitas. Falso também. Apenas um aqui. E aqui nós temos uma questão muito bonita da URGS, que diz assim, do Chico e do Caetano de novo, né? Leio os dois fragmentos abaixo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Repare, igual, pontual, manhã, hortelã. Tá fazendo rima, né? Todo dia ela diz que é para eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Cuidar, jantar, mulher, café. Aí você tem o Caetano Veloso. Quando eu chego em casa, nada me consola, você está sempre aflita. Com lágrimas nos olhos de cortar cebola, você está tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como. Você não está entendendo nada do que eu digo, eu quero ir-me embora, eu quero dar o fora. Bom, considere as seguintes afirmações. As duas canções apresentam em comum a tematização do cotidiano, o dia a dia, né, e dos atos automatizados da existência banal. Sim, sempre acordo às 6 da manhã, faz tudo igual, né, na outra chego em casa, mulher com lágrimas nos olhos. 2. Nos versos selecionados há uma preocupação com os procedimentos poéticos, como rimas, repetições e paralelismos. Sim, a gente vê, né, as rimas, as repetições. Enfim, você está tão bonita, você traz, você bota, repare, né, os paralelismos. O verbo como e o pronome você da canção de Caetano permitem uma dupla leitura, respectivamente, quanto ao significado e à função sintática. Reparem, né? Ali, no 8 e 9. Eu como você, ou seja, eu como você. O você vira o objeto direto do verbo comer. Mas também pode ser o quê? Eu como, eu como, eu como. Verbo, ok, intransitivo. E o você vira o sujeito do próximo. Você não está entendendo nada do que eu digo. Então, exatamente, né? Quanto ao significado e à função sintática, certo? Então, todas aí corretas. Ok? Não se esqueçam que vou fazer uma pré-prova, algumas dicas de última hora aqui, tá? Deve entrar ali pelo dia 4, mas é aquelas dicas assim, né? Para finaleira, certo?